Pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente com o seu podcast Sobretudo. Sobretudo, o nome já diz, vamos falar sobre tudo. Temos aqui a honra, a presença do Dr. Felipe Vilar, neurocirurgião. Ele vai dar uma explanação para nós, vai explicar de uma maneira bem didática, bem autoral, de uma maneira bem leve. Toda essa questão da neurocirurgia, AVC, essas questões que tudo que nos aneurisma, e vamos falar sobre uma medicina de uma maneira geral, a situação da saúde pública no Brasil. Ele tem uma larga experiência nisso, então nós vamos aqui bater um papo de uma maneira leve e depois vamos falar um pouco sobre ele. Está aqui o Dr. Felipe, eu vou chamá-lo de Felipe, sem o menor problema. Felipe, e aí? Conta aí a sua história, conta aí da neurocirurgia, ajuda a gente a entender um pouco essa questão. Olá, Rona. Primeiro eu vou me apresentar. Claro. Você já fez uma breve introdução. Meu nome é Felipe Vilar, sou neurocirurgião, tenho 20 anos de experiência na medicina. A gente trabalha mais com a área vascular, né? E do cérebro, então envolve AVC, os aneurismos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Trabalhamos nas principais redes hospitalares. Quais são os hospitais que você atua hoje? A gente trabalha mais no Hospital 9 de Julho, Sim. Alguns hospitais da Rede DOR, que a gente é porta e referência, e também no Lefor, né? Tem aqui no Morumbi e no Liberdade. Perfeito. E algumas vezes atuamos também no Sírio-Libanês, mas basicamente o nosso maior volume é nesses hospitais. Tá, 9 de julho, 9 de julho, Rede DOR, Sírio também. E Sírio ocasionalmente. E você tem seu consultório naturalmente. Tem o meu consultório, que é aqui em Moema, né, ao lado do Shopping Ibirapuera, que hoje é a Clínica Regenerate, que é uma das maiores clínicas de neuro de São Paulo. Pô, legal. Tem 40 especialidades dentro da neuro. Então você tem neuropediatria, você tem base de crânio, você tem toda a parte da neurologia, subdivisões que ela tem. Tá. Então hoje é a maior clínica dedicada a neuro em São Paulo. Tá, me ajuda uma coisa. A gente ouve muitas pessoas comentarem que a gente estava dando uma pesquisada na nossa equipe de produção com relação a qual a diferença entre aneurisma e AVC. Então, veja bem, o aneurisma, ele é uma dilatação, como se fosse uma bolha vamos falar grosseiramente, num pneu, assim, é um defeito da parede da artéria. Naturalmente no cérebro, no né? cérebro. Tá. Você pode ter aneurismas em outras artérias do corpo. Sim, sem dúvida. Mas falando do cérebro, estima-se, né, por estudos em cadáveres, que se tenha 5% da população possa ter aneurisma. 5%? Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem aneurisma vai ter um sangramento, né? Porque a pessoa pode viver a vida inteira com aquele defeito ali na parede e passar por isso. Vai embora. E não fazer, inclusive, não fazer o diagnóstico, né? Hoje, o que a gente faz? A gente procura fazer uma triagem nos pacientes que têm história familiar, por exemplo, alguém da família que teve aneurisma. Então aí a gente pode fazer uma investigação e deve com exames não invasivos, por exemplo, uma angiorressonância, uma angiotomografia, que é uma tomografia e uma ressonância normal do crânio, só que injetando contraste. São exames preventivos, né? São exames preventivos que a gente faz em pacientes que têm história familiar, pacientes tabagistas, hipertensos, depois de uma determinada idade, depois dos 50 anos, a gente aconselha a fazer. Sim, entendi. Tá? E você descobrindo, você tem N possibilidades de tratamento. E o aneurisma, por exemplo, como você falou, ele pode ser tratado basicamente de duas maneiras. Ou pela cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, ou por dentro da artéria, como se fosse um cateterismo, né? Como faz, por exemplo, no coração, você faz para a cabeça. E aí o que vocês fazem? Vocês chegam lá e consertam aquela região? A gente basicamente vai passando como se fossem uns catéteres, uns canudinhos, e né? Limpando a artéria. Vai abrindo, chega lá na artéria e coloca uma molinha ou coloca um stent e recobre o aneurisma, né? Entendi. E o tratamento é basicamente esse. Quando você não tem o sangramento, quando ele é um achado, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, faço uma angiorressonância e descubro um aneurisma. Ele é muito mais fácil de tratar, né? Não é hemorrágico. Não é hemorrágico. Quando ele rompe, aí você tem um AVC hemorrágico. Tá. Nem todo AVC hemorrágico advém do aneurisma. Às vezes você pode ter a pressão muito alta e uma pequena artéria romper sem ter aneurisma. Então dentro dos AVCs, aí você tem 80% são AVCs isquêmicos. O que é um AVC isquêmico? É quando você tem uma artéria e falta sangue naquela artéria. Ela obstrui por algum motivo. Perfeito. Esse é o mais hemorrágico.
E tem o hemorrágico. Dentre os hemorrágicos, 15% é o que? Aquela pessoa que tem pressão alta que não controla, e aí ela tem uma ruptura de uma pequena artéria. Tá. E aí tem um sangramento. Perfeito. E o aneurisma, que são os outros 5%, que é um defeito da artéria. Ah. Entendeu? Que são 5% dos AVCs e tá ali em torno de 40% a 30% dos AVCs hemorrágicos. Tá, tira uma dúvida nossa aqui. O AVC ele é congênito ou não? Não tem um fator congênito, ou seja, um fator hereditário, não congênito, fator hereditário ou não? Existe o fator genético, por exemplo, no aneurisma. Tem pessoas que não fumam, não são hipertensos e têm aneurisma. Por quê? Porque ele tem uma probabilidade genética de ter familiar. Tá. No AVC também existe isso, tá? Mas a maior parte dos AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele se deve a fatores da vida. Por exemplo, isso é importante você colocar. Por exemplo, a pessoa que não trata pressão, tanto para o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico, isso pode ser um problema, tá? Pessoa que é diabética. Pressão arterial, diabetes. Pressão arterial, diabetes, não fazer exercícios, tabagismo, né? Tudo isso, o consumo de bebida alcoólica em excesso. Né? Em excesso, né? É lógico que o consumo moderado não vai causar problema. Mas assim, lógico, a pessoa que é etilista crônico, ele pode ter problemas, e o tabagista com certeza vai ter em algum momento da vida se ele não parar. Por que me tira uma curiosidade, porque o tabagismo, que naturalmente é um mal, interfere na saúde como um todo, interfere numa questão de um AVC ou de um aneurisma? Onde o tabagismo está relacionado? Entupimento das artérias? Basicamente, existe um endurecimento das artérias, as artérias vão ficando mais rígidas, e aí as artérias mais finas, elas podem obstruir com o decorrer dos anos. Quando a gente fala em tabagismo para AVC, nós estamos falando aí de um tabagismo prolongado, né? Sim, não, sem dúvida. É lógico que o cigarro faz mal, mas o cigarro, para fazer mal a ponto de causar um AVC, tem alguns anos de uso. Ela foi descuidada, né? Não é uma coisa que, assim, o cara fumou quando era jovem, depois... Um cigarro por dia, durante o período. Mas ninguém está defendendo aqui. Não estou defendendo o tabagismo. Nós tentamos associar só ao aneurisma. Mas é como se fosse uma doença crônica. O tabagismo, ele age como se fosse uma doença crônica, como se fosse o diabetes. O diabetes também, ele vai dar problema, mas no longo prazo. Sim, é uma doença silenciosa, né? É uma doença silenciosa. Às vezes, quando você faz diagnóstico, você já tem a doença há algum tempo, e aí você passa a tratar. Não percebeu, né? Exatamente. Então, isso é muito frequente, né? E o alcoolismo? Veja bem, eu não estou defendendo nada disso, eu só estou tentando associar as causas à doença. Por isso que eu te perguntei do tabagismo, agora eu te pergunto da causa hereditária, e agora a questão do alcoolismo. De que maneira o alcoolismo ele acelera? Ele também atua na parede do endotélio. Na parede do endotélio, que é a parede da artéria. Então, no longo prazo, isso vai sendo maléfico. Sim, sem dúvida. Você vai tendo, na verdade, o fechamento das pequenas artérias. Tanto é que, normalmente, a pessoa que tem um AVC, ela tem um AVC mais pontual, pode ter AVCs grandes, mas aí são devidos a trombo, às vezes de origem cardiológica. Agora, esses AVCs que vêm devido ao uso e abuso do tabagismo, da bebida, eles são mais de modo prolongado. Então pega a pessoa ali na faixa dos 50, 60 anos, entendeu? Seria uma outra pergunta que a gente... qual a incidência, qual a faixa etária onde o AVC, aneurisma, ele é mais... A faixa que ele é mais prevalente é acima dos 50 anos. Abaixo dos 45 anos, a gente fala que é o AVC em jovem. Quando a gente fala que é AVC em jovem, aí você tem que pesquisar outras causas, né? Causas cardiológicas, algum tromboembolismo, alguma doença hematológica. Agora, na faixa acima dos 50, 55, 60, aí ele já é associado a isso que a gente falou, né? Doenças crônicas, que vão se, ao longo do tempo, de vida, ao longo do tempo elas vão se acentuando, né? Exatamente, você vai ter uma degeneração progressiva dessas artérias. Perfeito. E me fala uma coisa, qual é o índice de mortalidade dos AVCs, do aneurisma? Eu estou falando AVC, aneurisma, eu sou, assim, qual é a mortalidade? Que a gente vê a pessoa que teve um AVC, ela está meio tal... A mortalidade do AVC, ela depende da extensão, né?
Como é que eu vou te dizer isso? Por exemplo, o cérebro ele é irrigado por duas artérias grandes. Quanto mais calibrosa for a artéria que está fechada, ou seja, Defina calibrosa. calibrosa é o pessoal. tamanho. Sim. Então, assim, se você fecha a carótida aqui na origem do pescoço, ou seja, que é uma das artérias que leva sangue para o pescoço, sim. você faz uma isquemia enorme, né? Você fecha quase que um lado inteiro do cérebro. Esse AVC tem uma alta mortalidade. Ah, legal. Assim como o aneurisma, quando rompe, o sangramento, ele machuca o cérebro. Então, a mortalidade imediata é em torno de 25% num aneurisma. Tá. Com 50% a 60% de comorbidade, sequela depois. Então, por isso que é muito importante a prevenção e você, se puder, depois de uma certa idade, fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância, procurar o seu médico, que ele vai te orientar. Então, a especialidade médica é a que você atua. Você é intervencionista, mas você também é neurocirurgião. neurocirurgião. A gente, basicamente, hoje, como a gente está em São Paulo, que é um grande centro, né, a gente é muito mais focado na área vascular. Então, a gente faz menos coluna, o nosso grupo ainda faz alguma coisa de outras áreas da neurocirurgia, que a neurocirurgia é uma área muito extensa. Tá. Você tem coluna, você tem a cirurgia de nervos periféricos, você tem aquelas cirurgias que são bem conhecidas, acordados, para Parkinson, para distúrbio de movimento, mas que são áreas que a gente, essa área de distúrbio de movimento, correção de Parkinson, a gente não faz. É uma área específica da neurocirurgia chamada neurocirurgia funcional. Tá, perfeito. Tá? O que a gente faz hoje é basicamente trabalhar com a área vascular. Então a gente trata AVC isquêmico, AVC hemorrágico, aneurisma, malformações, que é um pouco mais raro, e algumas outras patologias da área venosa e arterial do cérebro. Então você estava comentando aí, eu acho isso interessante, São Paulo é um centro, naturalmente, a nível de medicina, dos mais evoluídos do mundo. E há algum tempo atrás, vamos colocar 20 anos atrás, 25, não tão longo, não vou nem me alongar muito, me estender muito no prazo. Os recursos que tinham naquela época, o índice de mortalidade, o que quer que seja, era maior do que é hoje. A medicina hoje evoluiu a ponto de você ter exames preventivos e mesmo corretivos que possibilite que a pessoa, mesmo tendo um aneurisma, um AVC, ela consiga passar incólume. Eu diria, no passado era mais complicado, a medicina ajudou nisso. Como é que você... Veja, a medicina melhorou muito. Sem dúvida. Né? O que eu faço hoje, por exemplo, tratar aneurisma, você trata há 50 anos do modo tradicional, que é através da cirurgia, né? Que é a microcirurgia vascular. Tá. O que eu faço hoje surgiu em 1995. Você vê? 30 anos. E hoje é uma opção de você tratar sem abrir a cabeça. Existem situações que a gente ainda deve fazer a cirurgia aberta, claro, tá? Isso daí por motivos específicos de localização, tamanho e outras coisas que acho que não vem ao caso. Mas assim, você tem muitas técnicas, muitos devices, né, que são dispositivos que surgiram, que facilitaram a vida do médico e facilitaram a segurança do procedimento. É um procedimento mais rápido, então o paciente fica menos tempo anestesiado, fica menos tempo no hospital. Tudo isso diminui uma série de problemas que o paciente pode ter. Você pega um paciente idoso, ele não pode ficar muito tempo internado, ele tem um maior risco de pegar uma infecção. Não, sem dúvida. Então, assim, isso tudo facilitou muito a sobrevida dos pacientes. Por isso que as pessoas hoje vivem muito mais, né? Hoje você pega uma pessoa, um homem de 60 anos, ele parece que tem 40. Quando eu era criança, eu vi uma pessoa de 50 anos. É verdade. Era outra postura. A gente comenta isso. E assim, isso não é que mudou tanto os hábitos de vida, mudou algumas coisas, mas isso foi também a medicina, os exames diagnósticos que começaram a diagnosticar coisas que antes não se fazia diagnóstico. É verdade. Então hoje você... Isso facilita bastante, ajuda bastante. Hoje você tem colonoscopia, você tem endoscopia, você tem exames não invasivos, que o paciente deita em 30 minutos, você tem uma série de informações sobre o paciente. Você tem um mapeamento... Exatamente. Hoje você interna no hospital, você pega um hospital como o Sírio-Libanês, você chega de manhã, faz uma série de exames para um paciente que tem indicação, você descobre uma série de coisas, você pode prevenir uma série de doenças que a pessoa pode ter baseado na idade dele, baseado nas indicações, fatores genéticos, como a gente já falou. Então, a medicina evoluiu muito, né? A medicina no Brasil é muito boa também. Então, que bom. Agora, indo nessa linha, você falou de Sírio, 9 de julho, você falou de Einstein, você falou Oswaldo Cruz, Samaritano.
são hospitais de referência, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esses hospitais. Sim. Você tem um bom plano de saúde, e o preço que você paga hoje no plano de saúde é uma coisa vergonhosa. Sim, é muito caro. É muito caro. E a pessoa chegou a determinada idade e ela continua propensa a esse tipo de situação, Alvecione. A rede pública consegue atender essa demanda da maioria da população, que eu entendo que a maioria não tem um plano de saúde, com esses hospitais ou qualquer outro hospital. Como é que você vê essa questão da saúde pública atendendo esse pessoal que tem necessidade? Eles, naturalmente, todos têm, então estão sujeitos a esse tipo de problema. Rona, assim, eu tenho uma opinião pessoal Fica à vontade, sobre a saúde pública no Brasil, tá? O que a gente tem que entender, o sistema de saúde público brasileiro, ele é bom, mas ele é o maior sistema público de saúde do mundo. Nada chega perto ao sistema de saúde público brasileiro. Eu acho que o que mais chega perto talvez seja o sistema de saúde inglês, que tem 68 milhões e é um quarto do tamanho. Falam muito bem do sistema inglês. Então, mas é um sistema que tem muito protocolo, é tudo muito calculado. Então, assim, é diferente do sistema público brasileiro, que ele é bom, mas ele tem um pouco de ideologia, dessa coisa de que tudo tem que ser feito. Você vai no sistema de saúde público inglês, é diferente. Você não passa com um especialista de cara, primeiro você passa com um clínico. Se o clínico achar que você tem que passar com um especialista, você vai passar. É o family doctor, né? É tudo muito mapeado. Então, por exemplo, para fazer um exame de triagem, eles avaliam, o mundo faz com 40 anos. Então, mas entre 40 e 50 anos, a incidência dessa lesão é muito baixa. Vamos deixar para 50 anos. Ou seja, eles prezam muito pela economia e o custo-benefício, coisa que o Brasil ainda não faz. O Brasil não faz essa conta. Tá. Ou se faz, não é tão bem feito. Eu acho que o sistema público de saúde vem melhorando, mas é um sistema que tem muito desafio. Tudo na nossa vida a gente tem que observar. Eu procuro sempre observar exemplos. Lógico. Né? Então, quando eu sento com uma pessoa mais velha, eu procuro ouvir os exemplos. E o sistema de saúde brasileiro não tem um exemplo a ser seguido, porque ele é o maior. Então ele vai errando e acertando. Não, mas ele funciona no teu segmento. Ele funciona para algumas áreas muito bem. Para outras ele é falho. Tá? O sistema de vacinação é muito bom. O sistema de saúde primária em algumas áreas é bom. Para neurocirurgia você tem centros de referências. Né? Assim, públicas. Tem. Você tem hospitais públicos bons. E Hospital das Clínicas, né? Hospital das Clínicas, mas não é para todo mundo. É o que eu falei. Né? Esses hospitais não são para todo mundo, porque o sistema público de saúde no Brasil ele enfrenta um problema que é o país também. Nós temos hoje aqui no Brasil 49 milhões de pessoas com seguro de saúde privado. Se o Brasil vai mal e as pessoas perdem emprego, automaticamente essas pessoas vão passar a procurar o SUS. Então, se o país não está bem, aumenta o volume. Não, sim, entendimento. E o maior problema do sistema público de saúde hoje é a superlotação. 210 milhões de habitantes, qualquer ação na saúde, principalmente, é complicado você conseguir. É o que você falou, você pega a Inglaterra, tem 60 milhões, 70 milhões de habitantes, um terço menos. Um terço de habitantes, então não é fácil, mas na Europa, os Estados Unidos não tem sistema público de saúde, né? Não tem, mas é uma economia forte. Ele te dá a opção de você pagar um sistema de saúde. Quando você tem um país como o Brasil, que tem uma limitação econômica, tem uma limitação da população também de poder ter acesso, porque é caro, e a medicina ficou muito cara nos últimos anos. Né? Sem dúvida. Então, assim, você tem muita gente no sistema público, e você precisa organizar muito bem o sistema público para ele dar certo. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, se você for no Hospital das Clínicas, você vai achar paciente da Paraíba, paciente da Bahia, paciente de outros estados, porque então os outros estados não funcionam tão bem. Lógico, tem estados referências como Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem alguns estados que a medicina pública funciona muito bem, porém tem outros que ela funciona muito, mas muito mal. Então, o paciente acaba pegando um ônibus e vindo para cá, ou pegando avião, vindo se tratar aqui. Então acaba sobrecarregando o sistema daqui. Acaba sobrecarregando o sistema daqui. E eu de lá continua naquela situação precária, porque fica assim, tá bom, tá conveniente para todo mundo. Exatamente. O problema foi resolvido, não foi? Você acha que os investimentos do governo na saúde, a questão da vacinação, eu mesmo posso falar por mim, há um mês atrás, eu com a minha esposa fui tomar a vacina da gripe. Olha, em 10 minutos, 12 no máximo, eu entrei, me vacinei, saí,
a tranquilidade aqui na Vila Sônia. Não posso falar não usei eu fui lá me vacinar, realmente funcionou. Eu na época do Covid me vacinei também lá, de uma boa, tranquilamente e tal. Mas eu, por exemplo, eu tenho pessoas que usam desse mesmo UPA, UBS, UPA e tal. Tem uma máquina de raio-x está quebrada há 6 meses aqui na Vila Sônia, de São Paulo. Por acaso a mesma pessoa foi 6 meses depois, a mesma máquina continuava quebrada. Uma máquina de raio-x, que a gente sabe que a máquina de raio-x hoje você tem consultórios dentários. O raio-x deixou de ser um investimento elevado tal, não é uma coisa do outro mundo. Não estou falando de uma máquina de ultrassom, de ecocardiograma, de ressonância, uma máquina de tomografia, um raio-x. No mínimo tem a máquina, o pessoal lá diz que está quebrada há mais de 6 meses. O que é isso? A política, incompetência, falta de verba, falta de recurso. Realmente o governo, de uma maneira geral, não importa qual, não consegue suprir a demanda da população por incompetência, por falta de dinheiro. Onde é que está o nó da questão? Olha, eu acho assim, eu acho que existe várias questões, tá? Basicamente, a gente tem que entender que para consertar uma máquina dessa tem que ter uma licitação. Sim. Então, tudo isso passa pela burocracia do país. Mas por que isso? Por causa de esquema de corrupção. Exatamente. O desvio é tão grande que você tem que criar mecanismo para tentar impedir isso. Acaba criando a burocracia, você está coberto de razão. O negócio não anda porque é um país que tem, por sabidamente, tudo custa o dobro ou triplo, principalmente quando está o governo envolvido. Sim, exatamente. Eu já trabalhei no Estado, né, como funcionário público estadual. Hoje eu trabalho somente para a Prefeitura de São Paulo. Você não tem um conflito de interesse nenhum, mas posso te dizer que nos últimos 5 anos, pós-pandemia, melhorou muito. Eles contrataram muitos profissionais. Que bom. Mas ainda você tem uma demanda muito grande. Por exemplo, na minha área neurocirurgia, a gente, por exemplo, aqui no Hospital do Campo Limpo, que não é longe daqui, é um hospital referência para toda a região sul de São Paulo. Então você tem um... Hospital público. Hospital público da prefeitura, né? Então você tem uma demanda muito grande de pacientes e o hospital fica sobrecarregado. Você consegue ajudar, né, da forma possível, consegue dar um tratamento adequado, mas o hospital está sempre cheio. Então você não consegue desafogar. O São Paulo hoje, por exemplo, não tem um hospital de urgência e emergência. Você pega um hospital que nem o Hospital do Campo Limpo, chega de tudo ali, chega trauma, chega um paciente com câncer, entendeu? Então os hospitais, eles estão agora começando a dividir, por exemplo, tirando as maternidades dos hospitais, fazendo só serviço de maternidade, porque isso desocupa um pouco dos centros cirúrgicos. Mas é que o Brasil ele precisa ter uma política meio que sequencial. Se você fica mudando um governo para o outro, muda tudo. Aí muda tudo, muda as pessoas, muda a política, muda os protocolos. Está certo, está então certo. Isso, agora eu vejo assim, tô sendo uma partidário, eu vejo que tem melhorado bastante, pelo menos na municipal. Então, municipal, estadual ou federal? Principalmente a municipal. A estadual, o que eles fizeram? Eles meio que deixaram os hospitais mais para retaguarda de outros hospitais. Então os hospitais meio que fecharam os pronto-socorros e tratam coisas mais complexas. Como o HC fez, né? O HC é fechado, né? Você não pode pegar lá veja bem, você tem um hospital, a gente tem 3 tipos de hospital. Hospital primário, secundário e terciário. O HC é um hospital terciário, ou seja, ele trata problemas complexos. Tá, entendi. Não tem sentido você fazer uma cirurgia, uma colicistectomia, ou seja, ir lá e tirar uma vesícula de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um problema na vesícula, eu vou operar no HC. Não tem sentido você ir para lá. Você tem que ir para um hospital menor. Lá é para tratar, por exemplo, um câncer da via biliar. Entendeu? Fazer um transplante hepático. Então, coisas mais complexas, que tem uma demanda complexa, que precisam de mais especialidades no hospital, de maior estrutura, de maior maquinário de exames. Então, assim, isso foi uma coisa que foi ajustada no decorrer do tempo. Há 20 anos atrás era tudo uma bagunça. Só que isso leva tempo, né? Leva, Ronaldo. Isso é que nem educação, né? Você não muda a educação da população inteira em 1, 2 anos. Isso leva 2, 3 décadas. A Coreia levou 50 anos. Exatamente. Isso tem que ser um projeto de governo. Por isso que eu acho mas aqui nós temos um projeto de poder, né? Tudo que o governo não tem, um projeto de governo para o país. Mas é por isso que o governo tem que focar. O governo tem que focar em quê? Educação, saúde,
Entendeu? Segurança. O governo não tem que ser dono de companhia aérea. O governo, há anos atrás, a VASP, o governo do estado tinha uma companhia aérea, Ronaldo. Não, hoje tem uma empresa de correio que entrega carta, que só dá prejuízo. Sendo que a logística mudou, o mundo mudou. Tudo. Não faz mais sentido. Hoje o Correios, por exemplo, é a maior empresa, o maior número de funcionários de uma empresa estatal é o Correios. Você acha que é necessário ter isso? Claro que não. É a questão ideológica. E me fala uma coisa, como é que você enxerga a questão do Brasil, durante essa pandemia, essa tragédia que foi a pandemia? Como que o Brasil tratou a pandemia do seu ponto de vista? Foi de uma maneira adequada? Não foi? O presidente, na época, realmente tratou ela com um pouco de, não diria descaso, tentando passar para a população uma impressão de que aquilo não era tão grave quanto era. Como é que você encara, como o Brasil encarou a pandemia? O Covid, né? Olha, o Brasil é um país continental, né? É muito difícil você manejar uma situação daquela, né? Fazia, sei lá, 9, 10 décadas que a gente não tinha uma pandemia matando tanta gente como matou, né? Eu acho que foi dentro da medida do possível, das nossas limitações, eu acho até que foi adequado. Morreu muita gente? Morreu. 1 milhão de pessoas? Não, 700 mil pessoas. Mas isso também, Ronaldo, é porque o sistema público também estava cheio. Mas morreu no mundo todo também. Morreu no mundo todo. Proporcionalmente. Eu acho que o governo teve suas falhas, mas ele conseguiu, dentro da medida do possível. A gente tem que ver que a gente não desenvolveu, a gente até fez um trabalho na Fiocruz com uma vacina, que sim, tinha sido desenvolvida fora, mas o Brasil era um dos poucos países continentais que não desenvolveu. A Rússia desenvolveu uma vacina, Estados Unidos... Coronavac, né? Acho que era Sputnik, né, deles. A Coronavac era chinesa, se eu não me engano. Chinesa, Mas assim, a gente acho que lidou com como podia lidar. Eu não sei se outro governo teria lidado melhor. É difícil saber. É difícil saber isso, né? Porque assim, não há como comparar, né? Lógico, a gente teve uma série de mortes, não sei se foi só por causa disso, se foi também devido à assistência, que em alguns locais sempre foram ruins, né? E até a pessoa descobrir como tratar a doença, acho que ali foi terrível. O aprendizado disso, né? O tanto de leitos de UTIs que foi necessário abrir, isso é caro. O leito de UTI no hospital é o leito mais caro que você faz, porque é o leito mais aparelhado. Sim, sem dúvida. Então você imagina o quanto que o governo teve que desembolsar, hospitais de campanha. Que acabou não funcionando, que o hospital de campanha que fizeram no fecharam, tiveram muitas ações midiáticas também. Talvez ele tenha vindo num momento mais tarde, e os hospitais, eles aparelharam os hospitais. O HC, por exemplo, teve vários setores que viraram UTI. A gente leu uma coisa, a gente então, assim, no Pacaembu fizeram lá de campanha, alguma por exemplo, coisa. O Hospital do Campo Limpo que eu trabalho, que é um único serviço público que eu estou agora, ele praticamente duplicou os leitos e esses leitos ficaram. Eles não fecharam os leitos. Continua lá? Continuaram. Então isso deu uma maior assistência. A pandemia, ela surgiu, teve um investimento na saúde, mas muito dessas coisas ficaram como benefício. Então, a gente estava conversando agora, você disse que a burocracia, às vezes para pequenas questões, o conserto de uma máquina, ou a compra de um equipamento, enfim. Durante a pandemia, a gente tem histórias, foram abertos inquéritos, enfim, de desvio de dinheiro de uma maneira absurda. Nós não sabemos até que ponto é verdade ou é mentira, mas teve alguns casos crassos no Nordeste, que o dinheiro era destinado para comprar respirador, oxigênio, não sei o que, desapareceu, ninguém viu o equipamento, ninguém viu o dinheiro, e como tudo no Brasil, um escândalo vai sucedendo ao outro, e ninguém mais falou nada sobre isso. O Maranhão, que hoje nós temos o ilustre ministro, era governador, fala-se muito do que ocorreu lá no Pará, compraram, através de uma empresa de vinho, compraram respirador, enfim. Esse não acho que esse é um dos problemas, você não tem confiança no sistema. Mesmo que o governo injete dinheiro, não chega na ponta. Chega de uma maneira toda torta. O SUS, o dia que o país estiver numa condição melhor, ele vai ter que ser rediscutido. Porque, assim, tudo no SUS pra gente é uma experiência. O maior sistema público de saúde do mundo. Não, sem dúvida. É tudo muito grande, tudo muito... Então, assim, se você não tiver tudo muito organizado, você vai ter perdas, vai ter o dinheiro que entra aqui, não chega lá, né? Por fatores históricos do nosso país. E outra coisa, uma coisa já quebrando um pouco. Você acha um pouco de hipocrisia? Os governos vivem dizendo que a saúde é maravilhosa, a saúde é isso, a saúde é aquilo, e realmente
como você muito bem colocou, aí você tem informações, mais informações do que nós, ela funciona assim, de uma maneira cambalhota. A gente vê filas de hospitais aqui em São Paulo, algumas matérias, as pessoas na maca no corredor, sendo tratadas com respirador ali, sem a menor higiene. Você não acha uma hipocrisia? O governo fala tanto que a saúde é maravilhosa. Eu sei que isso que eu vou falar é uma coisa até meio infantil, mas é um fato. Sempre que algum membro do governo adoece por alguma razão, eles vão para o Sírio, para o Einstein, para a Redidor. Agora, recentemente, o deputado José Guimarães, o capitão Cueca, teve um problema de coração, não sei, foi para o Einstein. O presidente da República, ex-presidente, vai para o Sírio. O Bolsonaro foi para o Einstein. Não sei o que, vai para a Redor. Ou seja, eles falam que é uma maravilha tudo que eles fazem, mas quando precisam, não vão pegar uma aspirina no sistema público. Bom, tudo bem, são personalidades, são pessoas políticas, eu concordo que exercem um cargo lá em cima, eles merecem um tratamento adequado, tal. Mas não, a gente está pegando alguns casos que a gente sai na imprensa. Imagina os filhos dessas pessoas, os próprios deputados, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, enfim, prefeitos, eles não pisam no hospital público e dizem que é uma maravilha. Como é que pode isso? Ronaldo, eu acho o seguinte, eu acho que essas pessoas poderiam ser tratadas em hospitais públicos. E por que não vão? Alguns vão, tá? Nos hospitais de excelência. Ah, tá vendo? Tá? Mas assim, obviamente que existem algumas coisas, nem tudo está disponível no SUS, né? O problema do SUS e algumas coisas no Brasil tem muita ideologia, né? Eu acho que a gente tem que ser prático, né? O SUS é tudo para todo mundo, é complexo, né? Então, assim, você pega, por exemplo, muitos desses políticos que você citou, eles têm médicos privados. E esses médicos privados, obviamente, vão orientá-los a ir nos hospitais privados, até porque essa conta é paga pelo governo, ou pelo convênio deles, que alguns têm, mas assim, eles poderiam perfeitamente ser tratados nos centros de excelência, porque a maior parte das doenças que essas pessoas têm são passíveis de serem tratadas em hospitais públicos, entendeu? Mas não vão, né? Isso daí é uma cultura nossa. Os filhos deles estudam em escolas públicas. Claro, se você for na Dinamarca, se você for... Eu nem quis falar da educação, porque a gente tá falando aqui de saúde. Mas é a mesma coisa, Ronaldo. É a mesma coisa. Sem dúvida que é como eu disse, se o governo não focar em educação e saúde, o problema é que não existe um foco. O governo não tem que ter empresa de petróleo, não tem que ter empresa de correio. O governo tem que focar no bem da população. Se focasse no bem da população, a gente teria escolas públicas de qualidade. Os meus irmãos mais velhos, que eu tenho irmãos bem mais velhos do que eu, estudaram em escola pública. Eu estudei em escola pública. Você estudou em escola pública. Hoje a escola pública tem um déficit importante. Por quê? Porque não foi investido de modo adequado. Então o SUS ele poderia ser muito melhor se houvesse uma política de governo para beneficiar essas duas áreas. O governo, esses lugares que deveriam, cláusula pétrea, não pode cortar, é educação e saúde. Mas cortaram no último orçamento para atingir a meta fiscal, cortaram o investimento em saúde, de educação. A gente vê as universidades federais sucateadas, não tem dinheiro para papel higiênico. Exatamente. Os hospitais federais também, né? Então, tá tudo sucateado e o pessoal tá preocupado aí em... Se você vê os hospitais federais aí, aqui em São Paulo a gente tem um ou outro aí, que o governo tem que injetar dinheiro. Ah, entendi. Agora, olha... O governo do estado, né? Então, mas na verdade é um cipoal, é uma bagunça no meu pequeno entendimento. O governo, não esse, não estou aqui, de uma maneira geral, os governos, enfim, são totalmente desacreditados, né? Porque a população chegou no estado, falando de saúde, você não sabe mais em quem acreditar. O dinheiro às vezes vai, desaparece, some, e muitas vezes não vai. Você vê essas filas de hospitais que me parte o coração, vê a pessoa numa maca, com uma perna, tudo. Olha, mas vamos embora, vamos tentar consertar. Felipe, agora vamos tentar dar uma aliviada na nossa conversa. Eu vou te fazer algumas perguntas, bate pronto para conhecer legal o Felipe. Teu time, eu sei. Santos Futebol. Meu Deus, levou uma paulada boa esse fim de semana. Pois é. Ganhou o Flamengo, todo mundo achou que agora ia, e aí não foi. Pois é. Mas assim, eu não tive escolha, né? Sou santista de nascimento. Então, você é de lá, né? Você nasceu de Santos. Santista de nascimento, então... Tem raiz ainda lá ou não?
Tenho, minha mãe mora lá, o meu irmão mora lá. Então, assim, minha família toda é de lá, né? Minha família é uma família de origem portuguesa pequena. Meu avô veio para trabalhar na estrada de ferro Santos Jundiaí. Teu avô é português? É, Ah, que legal. meus dois avós. Eu tenho um avô espanhol de Málaga. Aí e eles vieram para cá e minha família parou ali em Santos, que tem uma comunidade portuguesa grande, né? Ah, é? É, bem grande. Talvez a maior que tenha lá seja portuguesa. E me fala uma coisa, um hobby. Jogar tênis. Ah, Felipe. Jogar tênis. Tênis é. Então me fala quem é o GOAT do tênis. Masculino. Ah, hoje eu. Não, hoje não, de qualquer tempo. Quem é o maior jogador de tênis, na sua opinião? Masculino. Ah, na minha opinião, é o Federer. É o Federer, bate o Djoko. Eu não, sei, Nadal. eu não sei se ele bate o Djoko, mas eu acho que não, porque os números. Ah, os números A gente não pode brigar com os números. Mas eu sou o Federer também. Mas é que eu acho que o Federer ele tinha uma qualidade, uma facilidade de jogar o tênis né? que era realmente impressionante. E feminino? Feminino, eu acho que tem várias atletas aí, eu gosto muito da Sabalenka. Tinha uma que parou de jogar que eu gostava bastante, que era a Martina Hingis. Sim. Serena Williams, eu gostava. A Serena Williams era um tênis mais força também, sem né? Dúvida, sem dúvida. Porque como ela é muito forte, ela se impunha também através da força. Mas eu gosto do tênis mais jogado, acho mais bonito o tênis jogado com menos força. Então eu gosto mais do Federer e dessas aí que eu te citei. Culinária. Um prato, dois pratos, aquele quando põe na mesa. Pra mim, paella. Paella. Culinária então, espanhola, italiana, francesa, espanhola, inglesa. italiana. Não, inglesa não. Inglês não. Americana. Americana também não. A paella, você gosta de uma paella? Eu gosto de uma paella. Que beleza. Uma comida que se colocar na tua frente você não quer nem olhar, não consegue sentir o cheiro. Eu não gosto de azeitona. Azeitona? É. Nunca comi azeitona. É mesmo? Eu gosto de azeite, mas não gosto de azeitona, não sei porquê. Que loucura. E bife de fígado também, que a minha mãe fazia comer. Toda mãe fazia para os filhos bife de fígado, né? Bife de fígado também não dá. Um lugar para morar, não para passear, para morar. Aqui? Qualquer lugar. Aqui, fora. Você quer um cara viajado? Pra morar... Acho que eu gostaria de morar em Portugal. Eu gosto de Portugal. É. Cascais ali, eu acho legal. Aqui no Brasil, acho que eu gosto muito do interior de São Paulo. É, Indaiatuba. Indaiatuba. Acho que é uma região gostosa. Um lugar que você não moraria? Você não curte o povo, não curte a cultura, a culinária? Você, puta, não combina comigo. Eu acho que todo país que você é estrangeiro, ou seja, no exterior, é mais difícil, né? É lógico que tem alguns países que são muito mais difíceis de você exigir. Eu não moraria, por exemplo, na Arábia Saudita, em algum país desse que teria restrições à minha esposa. Eu tenho 3 filhas mulheres. 3 filhas mulheres, sim. Então eu não gostaria de morar num lugar desse que elas tivessem alguma restrição. Se fosse uma opção, uma oportunidade profissional espetacular, sei lá. Eu não sei. Sei lá, rede de hospital na Arábia, no Catar, na Arábia Saudita. Eu pensaria muito porque independência financeira. Eu acho que o mais importante de tudo é você ter a liberdade de ir e vir. Sim. E os seus parentes também. Um lugar que a sua esposa tem limitação ou suas filhas têm limitação, não acho um lugar interessante. Não, realmente é complicado. Vamos supor o seguinte, fazer aqui uma brincadeira. Você vai no final de semana para um sítio. Você pode levar 5 pessoas com você, mortas, vivas, da política, economia, esporte, culinária, não importa o que. Religião. Ô, Felipe, eu passar um final de semana num sítio com 5 pessoas, eu vou na sexta-noite, voltar domingo, sem ninguém lá, só vocês, você mais 4 ou 5 ou 6, enfim. Quem você levaria? Morto, vivo, de qualquer... Olha, eu acho que eu levaria a minha família mesmo, tá? E pessoas que eu gosto de conversar. Eu sempre falo que o pessoal fala, pô, mas você fica com o pessoal mais velho. Eu falo, aqui eu escuto problema, ali eu aprendo como eu resolvo, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que estão 1, 2 décadas à nossa frente, porque elas têm muito a passar. Elas já passaram pelos mesmos problemas que a gente passa, né? Sem dúvida. Então eu acho que é muito importante, eu sempre procuro escutar meus sogros, amigos do meu sogro, que são pessoas que já trabalharam nas mais diversas áreas. É sempre importante escutar essas pessoas, porque essas pessoas têm uma experiência ampla de vida. Eu acho que a gente aprende vendo o erro dos outros. Lógico. Porque a gente aprender errando é muito mais difícil. Então eu sempre falo
Sempre oriento minha filha, né? Experiências que meu pai não pôde me dar, hoje eu posso passar essa experiência para ela, porque ela está na mesma área que a gente, está triando esse caminho aí, A né? sua filha mais velha, mais nova. Então, indo nessa linha, você tem três filhas mulheres, isso não é indiferente, mas como é que você vê o futuro, essa garotada hoje? Esse volume de informação, muita informação, pouco conhecimento. Você tem uma filha que estuda medicina, está se formando, mais duas menores que estão caminhando, logo, logo também vão entrar na faculdade. Como é que você enxerga o futuro geracional do Brasil? A juventude, você não sente ela meio perdida, desorientada, com É, muita informação e pouco conhecimento? Como é que você enxerga isso? hoje é tudo muito fácil, né, Ronaldo? Quando eu entrei na faculdade, a gente ia para a biblioteca buscar os artigos. Hoje você consegue tudo Ah, muito fácil. impressionante. Então, assim, a facilidade, ela traz uma inércia da pessoa, né? Aquela dificuldade. Antes a gente Ah, tinha que buscar as coisas. Assim, existem pesquisas aí mostrando que essa geração talvez seja a primeira geração que tem um QI inferior ao dos pais. E isso é muito porque houve uma facilidade tão grande das coisas que a pessoa parou de buscar. Então eu tenho essa preocupação, né? Eu acho que a gente tem que ensinar isso para o pessoal mais jovem e principalmente ensinar aonde a gente errou, para que eles não cometam os mesmos erros, né? Então acho que isso é muito importante. Agora, a modernidade, a tecnologia está aí e a gente tem que se adaptar a isso. Você, a gente pegou, não tinha nada, não tinha computador, imagina. a gente viu isso tudo aparecer. Eu cheguei na biblioteca e na raça Praça Dom José Gaspar, Felipe. Exato. E aí eu vejo o pessoal falando, hoje a IA vai igualar todo mundo. Não acho que vai. Não acho que vai, porque a inteligência artificial você tem que saber o que perguntar. Ah, você tem que saber usá-la. E para você saber o que perguntar, você tem que saber o que você está querendo saber. E o Tem que ter um pouco de conhecimento. não tem a dúvida, tem que saber o que você está querendo dela, senão Exatamente. ela vai te. Agora, se for tudo muito fácil, você não. E a IA na medicina? Eu acho que é fantástico. Mas hoje já está bem Hoje evoluído. tá. Hoje, Ronaldo, você opera. Hoje um cirurgião aqui em São Paulo opera um cara no Japão. E ela está sendo bem aplicada, de uma maneira. É que Não, quando eu digo bem no sentido bem ou mal, ela tá. Existem conceitos éticos, tá? Então, por isso que eu acho que a coisa vai parar um pouco. Mas hoje você tem toda a estrutura. Hoje a radiologia, por exemplo, está sendo muito afetada, porque você pega a inteligência artificial, ela consegue dar laudos radiológicos. Hoje você tem computadores que fazem isso melhor do que um médico. Então, e alguns setores da economia, eu sou da publicidade, enfim, administrador, a gente percebe que a ingerência, a interferência da IA é enorme. Algumas profissões, infelizmente, estão aí com o seu espaço reduzido, redator, roteirista, eles fazem. Na medicina, você acha que ela, com o tempo, vai Eu acho entrar no mercado? Acho que sim. Algumas especialidades que você tem muita repetição e que são entendi. padrões, Sim, isso vai ser substituído por máquina. Não tem como, Ronaldo. Você pega, por exemplo, a radiologia, é a interpretação de laudo. Se você ensina um computador que ele pensa, que ele desenvolve, que ele faz conexões, ele consegue fazer aquilo melhor do que. Ele tem um volume ali de informação, ele analisa aquilo ali Ele com a analisa capacidade. aquilo, é uma base de dados. Então, por exemplo, patologia, que é análise de lâmina, radiologia, que é análise de exames de imagens. Eu acho que isso a máquina vai superar. E aí? E aí vai ter que ter alguém para controlar a máquina. Então acho que vai ter uma menor. Migra, né? Vai ter uma menor. Uma menor necessidade de formação desses especialistas, mas vai ter ainda, você vai precisar ter. E eu acho que vão haver outras áreas, né? Então vai ter uma adaptação, tudo tem uma adaptação, né? Eu acho que a medicina nunca vai perder, eu não vejo o médico saindo fora de cena. Não, ninguém falou isso. No caso, Mas eu acho que em algumas áreas a inteligência artificial vai crescer e vai substituir muitos profissionais. Então, isso é inevitável, já está acontecendo. Já está acontecendo. Já. Que bom. Mas de uma maneira geral é bom para a população, né? É bom um para a população. Instrumento a mais que Porque, vai. Assim, o homem, ele erra. A máquina erra menos, né? Isso é notório. Né? Uma máquina bem programada, bem treinada, ela vai errar menos do que um homem. Assim como um robô na indústria, ele tem menos. Então isso acaba levando maior segurança aos procedimentos, né? Hoje os hospitais são todos os sistemas são integrados, né? Então se você
prescreve um medicamento que tem interação com o outro, o próprio sistema já te avisa. Sim, entendi. Então, assim, antes, esse medicamento pode ser dado para esse tipo de paciente, era uma coisa que você tinha que saber. Hoje a gente tem que saber, mas o sistema te dá essa... Já te dá esse embasamento, né? Então ele é muito... Eu acho que a IA ela entra muito nessa parte da segurança, da automação segura, né? Da checagem, da rechecagem, né? E o que eu falo que, por cirurgião, o cirurgião sempre tem que fazer a mesma coisa. Aquilo tem que ficar automatizado, os procedimentos, para quê? Para você minimizar o erro. Né? O americano faz muito bem isso, ele criou os protocolos. Se você vê a maior parte dos protocolos que existem, são os americanos. Por que ele criou o protocolo? Porque ele tira um pouco daquela capacidade intuitiva do cara, mas ele padroniza e diminui a margem de erro. É verdade. Favorece o acerto. Né? Então, e na medicina isso é fundamental, né? E a IA faz exatamente isso. Legal. Felipe, obrigado aí, a sua presença, Dr. Felipe Vilar. As suas palavras aí, palavras finais aí no nosso podcast Sobretudo, gravado aqui na PKT Studio do WTC Center, aqui Senuna Berrini. O que você tem a dizer aí pra gente ir finalizando? Olha, eu gostei muito, acho que é essa forma de podcast é uma interação muito legal que a gente pode ter e passar a sua experiência, a experiência dos seus convidados para milhares de pessoas, milhões de pessoas, quem sabe um dia espero que sim. Vamos torcer, né? Mas eu acho isso muito interessante, eu acho que isso aqui é muito legal para a gente difundir conhecimento. Antigamente a televisão linear, aquela tradicional, eram poucas oportunidades a pessoa ir lá expor, porque até por questões naturalmente de programação, também, né? Isso aqui é uma conversa mais informal, que você pode... Nossa, foi muito boa, você conseguiu colocar numa linguagem coloquial, entendimento, a questão do AVC, da aneurisma, isquêmico, hemorrágico, como tratar, como prevenir. Eu acho que foi muito válida a sua presença aqui, muitíssimo mesmo, esclarece as pessoas, como que está o nosso sistema de saúde para atender isso, enfim, nós abordamos diversos temas, eu acho que para nós foi muito legal. Obrigado pela tua presença aqui. Tá obrigado, bom? Eu que agradeço, Ronaldo. Pessoal, estamos aqui, muito obrigado por estar conosco aqui no Sobretudo, vocês viram que nós estamos com um logo novo agora, Sobretudo, que é um Sobretudo com microfone, só aí para a gente tentar falar sobre diversos assuntos de uma maneira bem leve, bem descontraída. E estamos aqui, no PKT Studio, do WTC, Senuna Berrini, mais uma gravação. Fiquem com Deus, obrigado, até o nosso próximo episódio. É bom estar com vocês, valeu? Bom dia para todos, boa semana a todos. Tchau, tchau, valeu, beijão.